Eles não morreram por balas. Eles sucumbiram ao frio. A um inimigo sem tiros que entrava pelas costuras das roupas, pela sola das botas, pelo tempo que um homem ficava deitado sem poder se mexer. Quem eram os soldados da borracha? Antes de qualquer coisa, deixe-me dizer, uso esse nome como símbolo. Nesta história eu reúno vozes, técnicas e perdas em personagens compostos, baseados em relatos de quem viveu aquilo. Não afirmo aqui mapas exatos de batalhas nem números além do que está documentado. Conto a vida dura de homens que ficaram esquecidos pela logística e lembrados apenas pelas cicatrizes que carregaram. O caminhão rangia como uma coisa velha. Era dezembro, e lá fora à noite tinha o cheiro de metal e de pinho. A respiração de cada um de nós saía em nuvens brancas que sumiam antes de tocar o chão. Sentei-me encostado numa pilha de lona, segurando um pacote de cartas que ninguém ainda tinha coragem de abrir. Eu vinha da fazenda. Terra e milho e mãos calejadas. E quando me olhei no reflexo de um pedaço de latão, reconheci o mesmo olhar do dia em que saí de casa. A expectativa de quem encara algo grande demais para entender e tenta encontrar lugar nele. Martínez estava do meu lado. Chamávamos de Ed, mas acredite, naquele frio até os nomes pareciam encolher. Ele enrolava as mãos em torno de um copo metálico improvisado, tentando roubar do ar um pouco de calor. Do outro lado, Whitfield, que tinha a mania de carregar tudo que podia parecer útil, socava uma pequena latinha com um pano por dentro. Um fogareiro Coleman, que nas mãos dele parecia prometido de salvação. O sargento veterano, com aquelas rugas que parecem mapas de campanhas, examinava os rostos. Havia Henderson, jovem, riso fácil, Kowalski, homem de poucas palavras que gostava de contar piadas ruins. Alguns desses nomes, e muitos rostos que não nomeei, são compostos, costurados com relatos reais. Eles servem para entrar de verdade no que aconteceu. Quem está ouvindo já pode imaginar. Ardenas. Inverno de 1944. Mas a questão que me assombra foi outra desde o primeiro dia em que senti meu pé formigar como faca lenta. Por que homens bem alimentados, bem treinados para atirar, foram tão mal equipados para resistir ao que vinha do céu? O kit que recebemos era para um outono ruivo, não para um inverno que gelava o metal e a alma. As roupas M1941, projetadas para clima moderado, não eram o mesmo que o M1943, cujas camadas ofereciam mais proteção. Não era somente culpa de uma peça, era falha de sistema, de decisões que, no fim, custaram dedos, pés, vidas. Eu já digo logo. Não vou acusar um comandante de intenção maliciosa. O que houve foi uma falha do aparelho de guerra em entender que o inimigo por vezes não tem uniforme e não precisa avançar para matar. Ele se chama condução térmica, e nós aprendemos isso do jeito mais duro. Vou te mostrar como algumas coisas simples, ciência de cozinha e solidariedade de amigos salvaram homens que, de outra forma, jamais teriam voltado para casa. Se essa história está te falando, se você gosta de entender tanto a técnica quanto a alma por trás da sobrevivência, inscreva-se. Tem mais vindo. A estrada terminava e começava o campo. Paramos, e o silêncio caiu com uma espécie de peso. A neve rangia sob as botas enquanto cavávamos, não só por abrigo, mas por expectativas. Contávamos com o chão mais do que com qualquer outra coisa. Foi ali que o sargento nos ensinou a primeira lição útil. Ar é isolamento. Não pense em ar como vazio. Pense nele como um cobertor fino, capaz de desacelerar a perda de calor quando preso em pequenos bolsos. O jornal amassado, a coisa mais banal, passou a ser tratado com respeito quase religioso. Pessoas que tinham lido pouco na vida, como eu, descobriram que uma folha de jornal, amassada e colocada entre camadas, transformava a roupa numa prisão de ar. E isso fazia diferença. Deixamos pilhas de jornal dentro dos forros das botas entre as camadas das roupas. Não era mágica, era física simples. O ar preso entre os fios do jornal reduz a condução do calor do corpo para o exterior. A água, aliás, era a nossa pior inimiga. Molhamos nossos pés e mesmo que aquecessem por um tempo, a umidade conduzia o calor embora. E então vinha a perda,
lenta e fria. Não deixe os pés molhados era uma sentença simples, difícil de cumprir quando a neve, a vigília e o desembarque de botas úmidas eram rotina. Naquele pelotão, alguém trouxe palha. Outros arrancaram galhos de pinheiro, os chamados pine boughs, e começaram a estender uma camada entre nós e o chão. Se o transtorno da luta era o frio que vinha do ar, havia também o frio que vinha do solo. A massa térmica do chão, densa e imensa, que sugava calor como uma esponja. Criamos um isolamento rudimentar. Palha por cima do solo, depois galhos, depois lona. Isso criava uma câmara que diminuía a transferência de calor entre o nosso corpo e a massa do terreno. Simples. Tolo, talvez, se você nunca passou a noite sentindo o frio subir pelo corpo. O foxhole, a toca que cavávamos, ganhou um ritual. Escavávamos mais profundo do que a pressa permitia. Cerca de 3 pés era o que o sargento dizia. Profundidade de respeito. E não por capricho. 3 pés nos colocavam abaixo do topo do solo, onde a temperatura era menos afetada pelas madrugadas geladas. Havia técnica. Escavar em camadas. Compactar o topo com terra. Criar um teto com galhos e neve para evitar que o vento soprasse direto para dentro. E quando possível, cobrir o teto com tecidos e lona. A combinação, profundidade, isolamento do teto, palha e jornal, criava um microclima na boca daquele buraco que podia, numa noite razoável, manter um homem consciente. Whitfield ganhou fama por seu Coleman. Aproximadamente do tamanho de um estojo, ele era a nossa pequena indústria de calor. Ele sabia que o fogareiro era mais útil durante o dia. Acendê-lo à noite podia nos denunciar. Então, o truque era usar pouco e com inteligência. Esquentar as latas de comida, secar meias encharcadas, aquecer a água de chá. O fogareiro oferecia calor convectivo rápido em pequenos espaços, e o combustível multiuso permitia um uso flexível. Mas também havia riscos: fumaça, vazamentos, a possibilidade de descoberta por observadores. E o sargento nos lembrava que um fogo mal posicionado poderia ser tão perigoso quanto uma chuva de granadas. Whitfield, pragmático, montou rotinas: acender só por curtos períodos, posicionar na abertura do foxhole durante o dia, sempre com a saída voltada para baixo e protegida dos olhos alheios. Algumas medidas eram absolutamente básicas e, mesmo assim, entraram na vida do pelotão como revelações. A revezamento de meias a cada 4 horas, por exemplo, regra que salvou mais que alguns conselhos de táticas de combate. Troque as meias, seque as encharcadas e coloque um par seco. Se não havia meias secas, improvisávamos com jornal limpo ou pano. 2 pessoas juntas num foxhole geravam uma meia força de calor. Um corpo produzia calor. 2 corpos aqueciam melhor. O chamado buddy system, inspeção mútua, toque, checar cor dos dedos, temperatura da pele, virou tecnologia social. Era menos protocolo e mais vida. Alguém tinha que ver se você estava mudando na cor da pele, se seu andar ficava bambo. Foi esse sistema que, numa madrugada, salvou minha vida. As noites traziam um silêncio denso, quase físico. Eu me lembro de uma madrugada, não a mais fria, talvez a mais traiçoeira, em que eu senti as pálpebras pesarem como chumbo. Havia uma sonolência estranha, diferente do sono normal, que fazia os olhos se fecharem como se o corpo não pudesse de outro modo sofrer a vigília. Martinez me cutucou. Primeiro leve, depois com violência. Acordei com a boca cheia de gelo e o sabor metálico de medo. Disse depois que se ele não tivesse me chutado, eu teria adormecido e talvez não acordado. Era a hiponotermia entrando devagar. Quando uma pessoa entra naquele sono que não é sonho, onde a consciência vai embora em gotas, precisa ser sacudida, movida, aquecida. O buddy system funcionou. Troca de calor, apoio, alerta. Mesmo com todo o esforço, havia feridos que não resistiam. Henderson foi encontrado uma manhã, rígido, sem sinais de luta. Kowalski teve que amputar dedos e, em alguns casos, pés. O posto médico virou uma linha de triagem fria. Quem tinha esperança de recuperação e quem teria que perder algo para sobreviver. Digo sem sensacionalismo.
Muitas dessas perdas foram evitáveis, não por produto de uma fatalidade inacreditável, mas pelo acúmulo de pequenas falhas. Botas inadequadas, suprimentos atrasados, noites secas demais sem troca de meias. Essas pequenas falhas repetidas transformaram-se em amputações. Não é para culpar rostos, é para apontar que sistemas têm falhas e que vidas custam caro quando o erro é logístico. A ciência por trás de tudo isso não é misteriosa, e na boca do sargento soava como sermão para homens rústicos. Mantenha o ar seco entre suas roupas, evite contato prolongado com o solo gelado, reponha calor com comida densa em calorias quando puder, troque meias quando possível, e confie no seu companheiro para ver sinais que você não pode ver em si mesmo. Explicar a física era também dar conforto, saber que não estávamos à mercê de caprichos, mas que existiam ações com efeito real. A física do isolamento, do thermal mass, da condução térmica tornava-se praxe de sobrevivência. As técnicas improvisadas foram nascendo por necessidade e engenhosidade. Um velho do pelotão lembrou de sua avó enfiando jornal nas roupas dos filhos. Outros se lembraram de como, na fazenda, se usava palha seca para salvar uma plantação do frio. Essas memórias familiares, metidas em decisões de guerra, salvaram mais gente do que elogios medalhados. Havia uma coisa de humildade nisso. As soluções vinham da sabedoria de fazendeiros, de pais, de gente de oficina. Não era tecnologia de alto grau, mas conhecimento prático. Camaradagem, então, virou técnica. 3 pés de terra e um tronco. Um jornal amassado dentro da bota. O sargento ensinando como colocar a lona para que o vento não soprasse. Tudo isso nos aproximou de algo que posso chamar de engenhosidade do desespero. Ainda assim, as questões logísticas persistiam. O M1941 simplesmente não protegia como o M1943. Alguns de nós recebemos roupas que seriam adequadas para novembro, não para noites que descem a temperaturas abaixo de 0. As peças extras, as roupas mais quentes, chegaram tarde, quando já tínhamos contas a pagar com a pele e os ossos. Não era apenas desconforto. Era custo humano. Essas falhas não nasceram do mal, mas da engrenagem que demorou a reconhecer o inimigo que não tinha patrulhas, nem mapas, nem estandartes. Era uma falha de previsão, de priorização, de logística. No campo, aprendemos a criar pequenas invenções. Um modo de isolar botas, amassar jornal, envolver com pano, depois com uma camada impermeável improvisada de oliva, uma cama elevada de palha com sinais para rotação, uma rotina de inspeção que incluía verificar a cor dos dedos e a sensibilidade. E sempre, a tática de se mexer em intervalos programados, mexer os pés, flexionar os dedos, movimentar a circulação. Essas medidas não prometiam cura para nada consolidado, mas atrasavam o dano o suficiente para que se pudesse chegar a um posto médico. Falando em posto médico, havia uma coisa que ninguém queria acolher, mas a qual todos tínhamos que prestar atenção. Trench foot versus frostbite. O trench foot vinha de permanecer com os pés molhados por muito tempo. O frostbite, de exposição prolongada ao frio extremo. Ambos podiam começar como dormência e formigamento e transformar-se, com o tempo, em dano irreversível. O posto médico aplicava medidas básicas, aquecimento gradual, observação, curativos, e em casos extremos, havia amputação. Digo de novo, muitas dessas amputações teriam sido evitadas com medidas simples e suprimentos adequados. Dói dizer isso. Dói porque cada amputação é uma vida que muda para sempre. Ainda assim, algumas cenas eram de pura humanidade. Lembro de Martinez partilhando um pedaço de chocolate com Henderson, dizendo, guarda um pouco para amanhã. Lembro de Whitfield acendendo o fogareiro por 5 minutos, só para aquecer um cúmplice doente, e, em troca, receber uma nota de agradecimento escrita numa das cartas molhadas que encontrou nos bolsos de um soldado morto. Pequenos gestos, que em sua soma valiam calor e também esperança. Foi assim que aprendemos a arte de durar. E era uma arte com regras simples, quase caseiras. Construir camadas, preservar ar seco, proteger do solo,
revezar para trocar meias, usar calor de forma criteriosa, confiar no companheiro. E por baixo de tudo havia uma pergunta que não nos deixava. Por que tantos tinham que aprender isso no fronte, e não antes? Por que a engrenagem logística não levou aquilo em conta, enquanto enviava munição e veículos? Era uma raiva contida, uma indignação que vinha mais como necessidade de lembrar que essas perdas foram em grande parte evitáveis. Numa tarde, enquanto cortávamos galhos de pinheiro para cobrir um teto improvisado, o sargento reuniu-nos e falou baixo. Disse algo que nunca esqueci. Não deixem que essa lição morra com a gente. Guardem o que funciona. Ele não falou com orgulho de táticas. Falou com urgência de memória. Era o reconhecimento de um país que protegeu sua estratégia e esqueceu, por um tempo, proteção básica para quem estava na ponta. Guardar isso era, para ele, uma forma de justiça. A noite vinha e, com ela, o vento cortante que tentava arrancar nossos pequenos mundos. Escavávamos mais uma vez enquanto o céu se fechava. A ansiedade pendia como corda. Cada homem sentia no corpo que aquilo podia custar caro se errássemos. Fizemos cada camada de proteção com cuidado. Colocamos jornal, palha, galhos. Whitfield guardou o Coleman e soprou coragem para quem precisava. Martinez, sempre vigilante, conferiu as botas de cada um antes de nos deitarmos. Era um ato de fraternidade e tática. Quando finalmente nos acomodamos, percebi que as pequenas soluções haviam nos dado não apenas calor, mas história. As memórias que vinha com o jornal, o cheiro da palha, os dedos que apertavam uma mão no escuro, tudo isso carregava significados que nunca existiriam nos mapas e ordens oficiais. Eram anotações de sobrevivência escritas nas solas das botas. E ainda assim, havia um ruído distante. Um ronco que parecia vir de outro mundo. Motores de veículos pesados, carros de combate talvez. Alguns diziam que era a Third Army, forças de reforço e suprimento. A ideia de que suprimentos estavam a caminho nos trouxe um confuso mix de alívio e raiva. Alívio porque vinha ajuda. Raiva porque vinha tarde para muitos. A possibilidade de roupas melhores, de botas secas, de mais fogareiros, surgia como uma luz no fim do túnel. Mas a luz também lançava sombra. Quantos não teriam sido salvos se ela tivesse chegado antes? A conversa mudou de tom. Passamos a listar o que faríamos com a chegada de suprimentos. Mais meias, lonas extras, talvez capas mais quentes. O sargento anotou mentalmente. Whitfield limpou o Coleman e com cuidado guardou na sua bolsinha. Martinez e eu trocaram uma promessa de vigília. Era o aperto que não se diz em voz alta. Voltaremos vivos. Talvez. E ali, naquele limiar entre o cansaço e o despertar, eu entendi algo que ainda hoje me acompanha. A guerra ensina técnica, mas a técnica verdadeira é humana. As melhores instruções, no final, eram sobre cuidar um do outro. Se o sistema falhava, nós improvisávamos. Se a logística demorava, nós aperfeiçoávamos métodos. Se havia custo, nós lembrávamos. E lembrar, como o sargento disse, era também uma forma de reparação. A madrugada caiu com seu manto habitual, e por um instante o mundo parecia uníssono. Neve, respiração, o estalar de uma luva. Eu fechei os olhos com o jornal frio ao meu redor, pensando nas cartas que ainda não tinha coragem de abrir. Pensando em casa. Pensando em como, quando voltássemos, talvez cada um de nós levaria consigo uma pequena técnica salva da perda. Um jornal dobrado, um truque de palha, a lembrança de que alguém nos acordou. Essas memórias seriam, para muitos, a única coisa que restaria além das cicatrizes. O ruído distante voltou a crescer. Não era apenas veículos. Era promessas materiais sendo deslocadas pelo mundo. A passagem do dia seguinte nos obrigaria a preparar tudo. Embalar, organizar, decidir quem receberia prioridade. E no ar, havia uma pergunta ainda sem resposta. Quantos já tinham pago com partes do corpo e quantos ainda teriam que pagar? O frio responderia com seu silêncio cortante. Nós, com solidariedade, tentaríamos adiar o pior. Era hora de fechar a pequena janela que tínhamos para dormir com alguma calma. O sargento repetiu as instruções pela 100ª vez.
com menos paciência e mais ternura. Olhem o colega, troquem meias quando possível, nada de fogo à noite sem necessidade. Ele batia com os dedos contra o cano do rifle como quem apoia uma oração. Fomos deitados, juntos, amontoados no lente do nosso abrigo improvisado. O corpo de um contra o outro, o calor compartilhado como moeda de troca. No dia seguinte, ainda haviam coisas a colocar em ordem. Mas já se desenhava no horizonte que alguns arcos seriam fechados e outros deixados pendentes. Henderson e Kowalski continuavam no pensamento. Um, com a ausência. O outro, com membros transformados. O sargento, sempre prático, mencionou a rota de evacuação e as prioridades de suprimento. E em algum ponto, enquanto nos preparávamos, ouvi um ruído que parecia diferente. Não apenas motores, mas convicção de que algo maior se movia para resolver o que poderia ter sido evitado. Ainda não era o fim. Ainda havia frio, improvisos e noites que engoliam promessas. Mas algo estava mudando no ar, e não apenas por causa dos motores. Uma consciência de que as lições que aprendemos não deveriam morrer com a gente. Guardá-las, repassá-las, honrar aqueles que sofreram era agora parte da nossa estratégia. E assim seguimos cavando, isolando, trocando meias, partilhando calor e histórias. Em cada jornal amassado havia um pequeno pacto com a vida. Em cada foxhole, um ato de resistência contra um inimigo que não precisava apontar uma arma para ferir. A pergunta que dava nome a tudo aquilo, quem são os heróis esquecidos, ganhava resposta aos poucos. São aqueles que criaram, com jornal e palha e companhia, um modo de voltar para casa. São os que ficaram marcados por falhas alheias e, mesmo assim, ensinaram como sobreviver. E naquela manhã, enquanto o rumble ao longe aumentava, aprendi que parte de nossa batalha, talvez a mais difícil, seria transformar essa memória em alerta, em história e em um legado prático que ninguém deveria desprezar. O dia ainda prometia frio. Havia planos de revezamento, lista de prioridades e uma promessa silenciosa de que, se o suprimento chegasse, cada peça seria usada para reparar o dano. Ainda assim, um pensamento me perseguia. As histórias dos que já tinham partido e das amputações que marcaram o pelotão precisavam ser contadas com cuidado para que a indignação transformasse-se em prevenção e não apenas em rancor. Era um equilíbrio delicado, celebrar a engenhosidade sem normalizar a perda. Naquele momento, enquanto dobrávamos lonas e contamos meias, ouvi passos. Não eram os nossos. Vinham de além da crista de neve e traziam consigo a promessa de novos rostos e novos suprimentos. O coração do pelotão bateu diferente. Alguns sussurraram. O sargento prendeu a respiração e olhou ao redor, medindo o que havia sido feito e o que ainda nos restava proteger. O vento uivou, e nós nos encolhemos, não apenas por frio, mas por expectativa. Havia no ar a sensação de que, finalmente, algo grande se movia para consertar pequenas coisas que nós, soldados de improviso, tínhamos aprendido a fazer sozinhos. Os passos cortaram o vento como uma promessa que já vinha sendo embalada há dias. Vinham junto com o ruído dos motores, um som que naquele instante mais parecia a chegada de um destino do que de socorro. Colunas se aproximando, homens correndo com caixas, uma orquestra de movimento que vinha trazer aquilo que, para muitos de nós, tinha valor de salvação. Não era só lenha, nem apenas meias. Era a materialização das decisões tomadas longe dali, nas mesas frias das oficinas de suprimento, e que finalmente desciam a encosta até os nossos foxholes enlameados. O sargento abriu caminho com a velha combinação de autoridade e cansaço. Não havia vilania nas suas ordens, apenas prioridades. Primeiro os feridos evacuáveis, depois a infantaria em condições de combate, depois os abrigos mais expostos. Vi homens correrem com sacos pesados e por um segundo senti a esperança crescer tão rápido quanto o vento que levantava flocos de neve. Whitfield caminhava ao meu lado, o estojo do Coleman bem preso. Parecia que ele guardava mais do que uma peça de metal, como se aquele fogareiro fosse a última prova de que tínhamos feito algo certo. Os suprimentos chegaram em ondas. Havia caixas de roupas que cheiravam a fábrica, um cheiro estranho de óleo
tecido novo e promessa. Algumas peças eram claramente de um padrão mais pesado, uma diferença tangível quando você segurava o tecido entre os dedos. Eram coisas simples: forros, luvas, meias. Homens que tinham passado semanas com dedos que não respondiam ao comando, olhavam para cada peça como se recebessem uma nota de vida. Não havia uniformes suficientes para todos. A fila se formou. E a fila foi uma metáfora do que sempre acontecia. Nem sempre os primeiros a precisar são os primeiros a receber. Havia junto da entrega uma logística improvisada na beira do caminho. Um jovem sargento de suprimento, cabelo colado ao capacete pela umidade, tentava organizar os lotes. Ele contava, checava rabiscos, perguntava por feridos. Quando a vez chegou ao nosso pelotão, o sargento veterano fez uma escolha pragmática: priorizar meias e forros para aqueles com sinais iniciais de congelamento e entregar capas mais pesadas aos que ficariam em posições descobertas. Não era uma solução plena, mas era o que havia. Whitfield ofereceu seu Coleman em troca de um par de botas secas para um jovem que, semanas antes, tinha perdido os dedos dos pés. O jovem recusou. Não queria que Whitfield abrisse mão de algo tão valioso. E ali, naquele aperto mudo de mãos, entendi que o valor das coisas também vinha do afeto. A chegada dos suprimentos não apagou, porém, as consequências já deixadas no rastro do tempo. No posto médico de campanha, o Doc, um homem com o rosto curtido e mãos firmes, tinha montado uma linha de triagem improvisada. O espaço do posto cheirava a desinfetante e a café velho. Havia uma mesa com jornais usados para preencher lacunas entre compressas e um termômetro rústico. O trabalho dele era cruel e preciso. Separar os que podiam ser salvos com aquecimento e cuidados de quem já carregava dano tecidual irreversível. Kowalski estava ali, sentado com a mão enfaixada. O olhar dele era o de alguém que já tinha feito as pazes com a perda de uma parte de si mesmo. O posto médico nos explicou, com beleza dura e sem teatralidade, o que uma amputação representa. Não era um espetáculo. Era um procedimento tomado por quem tinha de decidir entre risco de infecção, gangrena e a sobrevivência do homem. Quando a amputação foi necessária, fez-se com a dignidade possível. Anestesia, palavras calmas e um silêncio que parecia cúmplice. Kowalski, antes de ser levado, segurou a mão do sargento e sorriu de um modo que não precisava de explicação. Ele estava vivo. Sobreviveu, sim, mas a vida que viria seria outra, mais limitada, repleta de adaptações e com marcas que ninguém poderia apagar. Não invento detalhes da sua recuperação. Apenas digo que sua imagem ficou conosco como lembrança de um alto preço. Nessas horas a raiva reapareceu, mas lavada em pragmatismo. Não havia em mim vontade de acusar alguém com palavras duras. Havia antes uma pergunta que persistia: como chegar a este posto médico sem tanto dano? O sargento, sempre com sua maneira prática de organizar a dor, disse apenas: precisamos que estas lições viajem com os homens, não que fiquem enterradas com os que não puderam esperar. Era um apelo à memória coletiva. E assim, enquanto desfilaram os caminhões e as caixas foram abertas, também se ouviam instruções que checavam cada nome da lista de prioridades. Verifique meias a cada 4 horas, troque o jornal das botas quando molhar, mantenha os pés elevados e secos quando possível. A distribuição gerou cenas que, em outros tempos, poderiam ser contadas com humor rústico. Um homem que ganhara 2 pares de meias e presenteava um amigo com o segundo par. Um soldado que guardou para si meia calça extra para fazer um forro, até que outro fosse mais necessário. Esses pequenos atos de generosidade foram, talvez, a melhor resposta àquele sistema que não antecipa tudo. Há uma espécie de economia moral na guerra. O que sobra de 1 para 1 é um ato de fraternidade que se multiplica. Enquanto o dia avançava, vimos também o trabalho de reparar o que era reparável. Alguns foxholes foram reconfigurados com lonas novas e galhos espetados com menos pressa e mais técnica. O sargento mostrou àquele grupo mais novo como alinhar as camadas de palha, como colocar a lona para que o vento não criasse uma esteira de ar frio entrando pelo teto.
Expliquei em voz baixa a um novato o porquê de certas decisões. A camada superior de neve atua como isolante. A lona, combinada com galhos, cria uma câmara de ar estável. O isolamento do solo evita que o calor seja sugado pela massa térmica do chão. Ele me ouviu e repetiu. Talvez ele levasse aquilo consigo quando estivesse um dia instruindo outros. Em meio a estas ações práticas, o lado humano continuava a se revelar. Lembro da cerimônia singela que fizemos por Henderson. Não foi uma grande exéquias, foi apenas um enterrar com cuidados que podíamos oferecer. Uma lona como cobertura, um pequeno grupo de homens, um sussurro de oração para quem acreditava e uma mão pousada sobre a terra fria. O sargento falou poucas palavras, memoráveis pela economia. Ele foi embora sem aviso. Não era para ser assim. Não disse mais. A sensação de injustiça permaneceu, aguda e quieta. A presença dos reforços trouxe, além de suprimentos, homens de outras unidades que traziam consigo outros modos de fazer. Havia soldados com histórias de outras frentes, que pareciam férteis de formas diferentes de improviso. Alguns trouxeram técnicas de aquecimento com bolsas de água quente, outros com sacos térmicos improvisados. Um deles, veterano com tatuagens e uma risada curta, falou de um truque de revezamento para quem tinha 2 foxholes próximos. Dormir ocasionalmente deitado com o corpo em diagonal, de modo que as extremidades ficassem menos à mostra, e alternar a proteção conforme vento. Nem todas as ideias eram novas, mas quando várias cabeças se juntavam, pequenos detalhes se encaixavam num padrão que aumentava a chance de sobrevivência. O sargento manteve, incansável, a ideia de que conhecimento é guerra também, e que por isso nossas rotinas deviam ser escritas e passadas. Ele organizou uma espécie de lista de checagem. Trocar meias a cada 4 horas, remover meias molhadas e secá-las quando possível, usar jornal amassado com cuidado, nunca quando havia risco queimar ou umedecer, manter o contato visual com o colega para detectar mudanças de cor nos dedos, usar o fogareiro em períodos curtos e controlados, evitar fogo à noite a menos que fosse absolutamente necessário. Tudo aquilo, disse ele, é a nossa bibliografia de sobrevivência. Enquanto isso, a figura de Whitfield se tornou quase lendária. Seu cuidado com o fogareiro, a maneira como o posicionava para aquecer comida e trocar meias rapidamente, sua habilidade de esconder a fumacinha do fogo em lugares que não chamassem atenção, tudo isso foi estudado como um manual de economia de calor. Ele fazia um procedimento simples. Aquecer latas por 5 minutos. Envolver as latas com pano para manter o calor e distribuí-las rapidamente entre 2 homens que, por sua vez, colocavam as latas entre as pernas para aquecer a cavidade pélvica. Um modo de proteger órgãos vitais com calor por convecção. Não é cirurgia e não é garantia. É técnica prática que ajuda a manter a temperatura central do corpo. Sempre que Whitfield acendia o Coleman, havia uma reverência contida, não ao metal, mas ao que ele representava, uma chance. A troca de experiências entre homens de unidades diferentes produziu um pequeno repertório de soluções rústicas. Improvisar bolsa de água quente com lata e pano, criar plataformas elevadas de palha para reduzir a pressão direta do corpo sobre o isolamento, usar lonas como paredes de bloqueio de vento e orientar a abertura do foxhole para sul, quando possível, para aproveitar o pouco de sol que aparecia. Todos esses detalhes diminuíam a perda calórica. Quando anos depois eu tentei, em consciência, explicá-los como física simples, disse para alguém: não é misticismo. É só calor se movendo. A pessoa me olhou e compreendeu. Houve momentos de tensa comédia. Um homem, ansioso, colocou um jornal úmido dentro da bota, acreditando que aquilo iria secar depois de aquecer. Ao contrário, acabou acelerando a transferência de calor. Ele mesmo compreendeu o erro e riu, meio amargo, quando o sargento o repreendeu gentilmente. O jornal serve como isolante se estiver seco. Molhado é condutor. O riso foi um remédio curto, mas necessário. Erros ensinaram tantas coisas quanto perdas. Com o passar dos dias, a linha de suprimento tornou-se mais estável.
Havia menos pressa e mais cálculo. Suprimento rotineiro de meias, lonas melhor distribuídas, maior número de fogareiros que permitiam rotinas de aquecimento mais seguras. Não era perfeito, longe disso. Mas a diferença entre as noites em que tínhamos improvisado e aquelas em que podíamos planejar pequenas ações era notável. Menos dedos enregelados, menos histórias de amputação. Havia, porém, uma ferida que não cicatrizaria tão fácil. O peso das perdas que ocorreram antes da chegada dessas melhorias. Essas memórias, disse o sargento numa fala que ficou comigo, devem ser tratadas como lecionamento. Ele passou a anotar em pedaços de papel cada técnica que funcionara e cada erro que custara caro. Não deixem que isso seja apenas episódio, dizia. Quando a guerra acabar, levem isto como manual. E assim alguns de nós começaram a esboçar listas, a ensinar os novos, a registrar em língua simples aquilo que salvou. Era um modo de transformar dor em herança. Aquela transformação também nos mostrou a ambivalência do heroísmo. Chamamos de heróis esquecidos os homens que criaram essas técnicas e sofreram as consequências da negligência logística. Mas não havia um espírito de mártir. Havia antes orgulho em encontrar soluções com recursos limitados, e junto a isso, indignação justa pela insuficiência de equipamentos. O nome Soldados da Borracha, que usei como metáfora, assumia aqui seu lugar. Não um rótulo histórico preciso, mas um símbolo para os que foram moldados até a resiliência por necessidades materiais que não deveriam ter nascido. Repeti para um jovem: use este nome como lembrete, não como rótulo de culpa sem contexto. Algumas lições técnicas merecem ser explicadas com precisão simples. Quando falamos de ar como isolante, queremos dizer que pequenos bolsos de ar presos entre camadas reduzem a transferência de calor por condução. Se você colocar jornal amassado entre roupas secas, as fibras criam microcavidades cheias de ar. Esse ar, por ter baixa condutividade térmica, atrasa a passagem do calor do corpo para o exterior. Isso só funciona se o jornal estiver seco. A umidade, por sua vez, tem o efeito oposto. A água conduz o calor muito mais do que o ar. Portanto, roupas molhadas rapidamente aumentam a perda de calor. Outro ponto central é a massa térmica do solo. O solo profundo mantém uma temperatura mais estável que a superfície. Por isso, um foxhole mais profundo permite que o corpo fique em ambiente menos sujeito às flutuações do ar noturno. A profundidade que adotávamos, perto de 3 pés quando possível, visava reduzir o impacto das noites geladas. E o teto do foxhole, galhos cobertos com neve e lona, funcionava como barreira para impedir o vento de varrer o microambiente e aumentar a convecção. Quando juntamos essas práticas, isolamento com jornal e palha, foxhole profundo, revezamento de meias, uso controlado de fogareiro durante o dia, e o buddy system, criamos um conjunto que, mais do que técnica, funcionava como uma cultura de sobrevivência. Cultura porque exigia disciplina, porque dependia de cuidado mútuo e porque precisava ser transmitida. Cada hábito que salvava um homem era, ao mesmo tempo, um ato de memória para os que não voltaram. Enquanto o tempo passava e os suprimentos se consolidavam, alguns homens começaram a planejar o que fariam quando voltassem para casa. Falar do futuro era, por vezes, doloroso. Muitas dessas promessas vinham embaladas em pequenos objetos. Uma carta para a mãe que continha instruções sobre como enfiar jornal nas botas de um filho, uma promessa de ensinar a um sobrinho o que era trocar meias a cada 4 horas. Essas imagens simples me tocaram mais do que qualquer medalha. Pareciam pequenas formas de prevenção futura, como se cada lição aprendida na lama fosse um remédio para prevenir um erro semelhante entre civis e famílias. A partida do nosso pelotão aconteceu com uma mistura de alívio e silêncio. Não todos foram evacuados. Uns foram remanejados para outras linhas. Eu, Martinez e Whitfield ficamos para uma última tarefa: escrever e entregar as listas de instruções que o sargento queria que chegassem às autoridades de suprimento. Colocamos tudo em um envelope selado, com caligrafia trêmula, e o entregamos a um oficial que passava. Não sei se aqueles papéis chegaram ao destino certo,
mas acredito na força simbólica do gesto. Éramos homens que, no limite, escreveram sua própria história de sobrevivência. Anos depois, olhando para trás, eu sei que muitas das nossas ações ainda reverberam. Vi artigos e relatórios que, em linhas técnicas e frias, apontaram para a necessidade de material adequado para climas extremos. As unidades posteriores passaram a priorizar vestimentas melhores. Não vou dizer que tudo mudou por nossas cartas, não tenho provas para tal, mas tenho certeza de que a experiência humana, transmitida de boca em boca, contribuiu. A memória viva de homens que perderam membros, de quem ficou com marcas e de quem acordou uma vez a tempo porque havia outro homem ali para cutucá-lo. Tudo isso ajuda a moldar mudanças. Há, porém, um alerta que nunca deixei de repetir. Muitas das nossas medidas são paliativas. Forros, jornal, palha, buddy system. Tudo isso tem valor, mas não substitui um planejamento logístico que preveja o frio. As engrenagens da guerra podem estar voltadas para munição, combustível e veículos. Ainda assim, a proteção dos homens deve estar entre as prioridades. Por trás de cada peça que atrasou, havia uma decisão tomada em algum lugar por alguém que talvez pensasse em números e em custos, não em dedos que enregelam. Isso não é denúncia simplista. É antes uma constatação. Decisões de logística têm consequências humanas reais. Quando a poeira baixou, alguns de nós voltaram para casas que pareciam menores com bolsos de memória cheios de truques práticos. Eu, que vim da fazenda, voltei a ver o milho com novo respeito. O jornal entrou nos padrões de consumo doméstico com outro uso. Lembrei a minha família de dobrar jornal para forrar botes e sapatos, em um gesto que parecia saído de uma lição de guerra. Kowalski reapareceu anos depois em cartas que nos visitavam como notícia viva. Sobrevivera, lutara com reabilitação e encontrara de algum modo um caminho. A sua história, como tantas outras, teria uma sequência que não me cabe contar com precisão. Cabe-me, sim, honrar a memória daquela perda e da coragem que ele teve ao sobreviver. O sargento, quando nos despedimos, prendeu algo mais do que ordens no bolso. Ele prendeu a obrigação de lembrar. Disse-nos que as perdas eram também um chamado para escrever, contar e não deixar que os que sacrificaram a carne, o osso, o riso e os dedos fossem reduzidos a números. Os heróis não pedem para serem lembrados, Nal falou, mas nós que ficamos temos o dever de lembrar com ética e verdade. Ele usou a palavra ética como quem maneja um instrumento afiado. Era a capacidade de contar sem sensacionalismo, de apontar falhas sem fabricar culpados, de transformar raiva contida em ação preventiva. Hoje, ao contar isso, mantenho o cuidado de explicar algo que fui repetindo entre nós. O nome Soldados da Borracha, que uso aqui, é simbólico. Reuni vozes e personagens compostos para dar nome a um tipo de experiência. Não para dizer que aquele grupo existiu com aquele nome, ou para substituir a pesquisa histórica. Há um risco grande em transformar metáforas em fatos. Por isso eu digo, esta é uma narrativa representativa, baseada em relatos reais. Quem quiser aprofundar-se nos arquivos, nas publicações e nas pesquisas, encontrará caminhos para confirmar e ampliar o que narro. Minha obrigação foi outra: mostrar como a falta de roupa adequada, o atraso de suprimentos e a engenhosidade humana se cruzaram em noites que poderiam ter sido menos cruéis. Também não deixo de reconhecer a humanidade do outro lado da frente. Em raros encontros ouvi veteranos inimigos falar sobre seus próprios improvisos e perdas. Aquilo me ensinou que a guerra, em sua dimensão mais cruel, nivela as pessoas no sofrimento. Nosso foco aqui é sobre os que foram esquecidos pelos mecanismos logísticos que deviam protegê-los, independentemente de quem apontou canos de armas. A crítica que faço é, portanto, à máquina que esqueceu, não a homens isolados. Há uma dimensão prática que, espero, chegue a quem não viveu aquilo. As lições que salvam podem ser ensinadas a civis, a equipes de resgate e a qualquer um que precisa entender o básico de sobrevivência ao frio. Mantenha o isolamento seco, proteja as extremidades, revezem-se para vigiar o sono que começa a embotar. Use calor de maneira segura e econômica e, sobretudo, confie no companheiro.
O Buddy System não é romantismo. É tecnologia social, uma ferramenta de detecção precoce que evita que uma pessoa durma a sono eterno sem alarme. A vida segue com sua contagem de perdas e memórias, e parte do trabalho de cada geração deve ser transformar esse acúmulo em prevenção. Não é aceitável que decisões logísticas condenem pessoas à perda de membros quando alternativas possíveis existiam. Também não é justo transformar essa constatação em condenação simplista de rostos individuais. O que cabe é aprender, instruir e honrar. E honrar significa lembrar sem distorções, contar com coragem e transmitir o que funciona. Ao fechar essas memórias, lembro da última noite que passamos antes de seguir caminhos diferentes. Estávamos junto do que restava da nossa unidade, e o sargento fez um breve círculo. Cada um falou pouco. Martinez falou do irmão que esperava cartas. Whitfield falou de como cuidaria dos próprios fogareiros quando voltasse para casa. Eu falei de milho e de jornal. Ninguém pediu medalhas. O que queríamos, na verdade, era simples. Que as lições que salvavam fossem ensinadas, que as falhas fossem lembradas para que não se repetissem, e que, por fim, os que pagaram fossem lembrados com dignidade. Se há algo que quero que fique claro é que a memória não é um pedido de vingança. É uma demanda por prudência. Chamem-nos de heróis esquecidos se quiserem estratégias de lembrança. Eu prefiro pensar que fomos pessoas que, na falta de melhor recurso, inventaram maneiras de permanecer vivas. Nosso heroísmo foi prático. Jornal nas botas, palha sob os corpos, um amigo que acorda você quando o sono quer te roubar. Essas pequenas ações, repetidas, carregam um grande valor. Por isso eu peço a você que escutou até aqui. Compartilhe estas histórias. Não para fazer com que a dor vire espetáculo, mas para que as lições circulem. Há uma página de fontes na descrição, onde estão os relatos, pesquisas e materiais que inspiraram esta narrativa. Se quiser saber mais, ver documentos, relatórios e investigações históricas, o link está lá. Compartilhe com alguém que se interessa por história militar, por sobrevivência ou por justiça simples. A memória bem contada pode prevenir novas tragédias. E quando pensar nos soldados da borracha, lembre-se de que estou usando um símbolo. O nome reúne rostos compostos, relatos transformados em personagens, para que possamos entender o que se passou. Não é uma história que pretende substituir pesquisas, é um convite para olhar, aprender e lembrar com rigor e compaixão. Hoje, as meias secas e os forros melhorados são fruto de muitas decisões, mas também de muitas memórias. Quando um homem troca as meias a cada 4 horas, ele está reenviando o gesto feito por alguém que, anos atrás, descobriu que um jornal amassado fazia diferença entre voltar para casa ou não. Fecho então com aquilo que o sargento sempre repetia. Não deixem que esta lição morra com a gente. Guardem o que funciona. Contem para quem vier depois. Ensinem o Buddy System. Ensinem a trocar meias. Ensinem a isolar o solo. Porque salvar um homem não é apenas questão de valentia. É questão de técnica passada de mão em mão. É uma herança material que pode evitar amputações, vidas quebradas e lembranças que não poderiam ter sido evitadas. Compartilhe esta história com quem precisa ouvir. Consulte as fontes na descrição, leia mais e leve adiante as lições. Que os heróis esquecidos, aqueles que com jornal e palha e companheirismo ensinaram a sobreviver, não sejam esquecidos. Que a memória deles sirva para poupar outros do mesmo destino. E quando fechar os olhos, lembre-se do que vi. Homens que com poucas coisas sobreviveram e que, acima de tudo, cuidaram uns dos outros até a última hora.